Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E neste episódio de 26 de janeiro de 2026, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. A semana foi de tensão geopolítica em torno da Groenlândia. O presidente Trump ameaçou impor tarifas a países europeus como forma de pressionar por autorização para adquirir o território. Contudo, após conversas com líderes europeus e com Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, descartou o uso da força ou de meios militares e aplicação das tarifas. Ainda nos Estados Unidos, a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre de 2025 confirmou o bom momento da economia, crescimento de 4,4%. Pelo lado da inflação, o Índice de Preços de Gastos com Consumo, PCI, a inflação considerada oficial pelo Fed, subiu 2,8% em novembro, tanto o índice cheio quanto o núcleo. Na zona do euro, a inflação CPI desacelerou para 1,9% em dezembro. No campo comercial, o Parlamento Europeu encaminhou o acordo Mercosul-União Europeia para avaliação do Tribunal Superior do Bloco, o que pode atrasar ou inviabilizar a sua implementação. Na China, a autoridade monetária manteve inalteradas as taxas de referência para os empréstimos de 1 ano e de 5 anos, em 3% e 3,5% respectivamente. Pelo lado da atividade, tivemos divulgação do PIB. Crescimento de 4,5% no quarto trimestre e crescimento de 5% no total do ano de 2025. E no Japão, o Banco Central do país manteve a taxa básica de juros em 0,75%, em linha com o esperado pelo mercado. E para os próximos dias, o que temos na agenda? A atenção dos investidores se volta para a decisão de juros do Fed, cuja expectativa é de manutenção da taxa de juros no intervalo entre 3,5% e 3,75% ao ano. A decisão, contudo, não deve ser unânime. Na agenda corporativa estão previstas as divulgações dos seguintes resultados: Meta, Microsoft, Tesla, IBM, Apple, Visa, Mastercard, Boeing, Exxon e Chevron. Na zona do euro, o principal destaque será a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2025. Na Alemanha, as atenções se voltam para o PIB do quarto tri e a prévia da inflação ao consumidor de janeiro, CPI. Na China, serão divulgados os índices de gerentes de compra, o PMI, tanto para a indústria quanto para serviços. E no Brasil, como foi a semana? O Fundo Monetário Internacional voltou a reduzir a projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2026, estimando 1,6% neste ano. O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, iniciou o pagamento aos investidores do Banco Master. Segundo o FGC, foram registrados até agora cerca de 369 mil pedidos por meio do aplicativo. Ao todo, 800 mil investidores podem pedir a garantia, em um valor total que soma 40,6 bilhões de reais. No Fórum Econômico Mundial em Davos, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o governo brasileiro avalia transferir a fiscalização dos fundos de investimento da CVM para o Banco Central. O governo brasileiro estimou que o acordo entre União Europeia e Mercosul terá efeito positivo de 0,34% sobre o PIB do país, o que representa 37 bilhões de reais. Já o impacto sobre as importações, 2,46%, e exportações totais, 2,65%, corresponderá ao equivalente de 42,1 bilhões e 52,1 bilhões de reais, respectivamente. O índice de confiança do empresário industrial subiu meio ponto em janeiro, alcançando 48,5. Apesar da alta, o índice permanece abaixo de 50, indicando falta de confiança. Por fim, a arrecadação federal fechou 2025 em 2,88 trilhões, montante que representa alta de 3,65% em relação a 2024, descontada a inflação do período. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Por aqui, o principal evento da semana será a decisão de juros do Copom, cuja expectativa é pela manutenção da Selic em 15%. Na agenda de indicadores, a prévia de inflação ao consumidor, IPCA 15 de janeiro, tende a apresentar leve aceleração em relação à alta de 0,25% registrada em dezembro. A pressão dos preços administrados decorrente do aumento dos tributos sobre combustíveis deve contribuir para o avanço do índice. Em contrapartida, a adoção da bandeira tarifária verde nas tarifas de energia elétrica tende a amenizar o impulso altista. Teremos também dados do mercado de trabalho.
com CAGED, PNAD contínua, além da inflação ao produtor, IGPM, e os indicadores fiscais, incluindo o resultado primário do governo central e do setor público consolidado. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Lá fora, persistem as incertezas geopolíticas e a expectativa pela sinalização do Fed. Assim, a expectativa é de enfraquecimento global do dólar, viés de baixa moderado nos vértices curtos dos treasuries e alta nos prazos médios e longos. Para as bolsas americanas, o cenário é de valorização, impulsionadas pelo período de divulgação de resultados corporativos. Internamente, o dólar deve se desvalorizar frente ao real, em linha com o movimento observado no cenário internacional. A curva de juros tende a devolver prêmios, influenciada pela decisão do Copom e pela trajetória do câmbio. O Ibovespa deve se valorizar, beneficiado pelo bom desempenho das bolsas globais e pela alta das commodities. Diante desse cenário, seguimos reforçando algumas das nossas sugestões, como o BB Renda Fixa Tesouro Selic para alocação em CDI. E diante do comportamento dos pré-fixados durante ciclos de cortes de juros, o destaque vai para o BB Previdenciário Renda Fixa e RFM. Além disso, o nível da taxa dos títulos públicos atrelados à inflação segue muito atrativo, favorecendo os fundos de vértice. Todos esses fundos se enquadram como artigo 7º-1 na nova Resolução 5272. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua companhia e audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente. Fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente. Até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de no mínimo 12 meses.